Começo pela sexta-feira, um dia que foi o pior dia do SP500 desde o Liberation Day, em abril, em que caiu 2,71% por causa precisamente das declarações de Donald Trump impondo uma tarifa adicional de 100% sobre os bens chineses, em resposta aqui a outro tipo de restrições que já vamos falar sobre elas da administração chinesa. Portanto, as trade wars ganham aqui um novo capítulo. Okay? Se achávamos que estariam eventualmente aqui já sanadas, já resolvido aquilo que havia para resolver, abriu-se aqui uma nova frente. Quando olhamos para SP500 em 2025, isto depois de 2023 e 2024 de rentabilidades superiores a 20%, no início do ano falamos, vamos com alguma prudência para este ano. Vamos com alguma prudência porque não é todos os anos que o mercado nos oferece de rentabilidade 20% ou mais. Este ano está a ser um ano mais comedido, este ano já nos deu vários desafios, ok? Vários desafios, e também gosto particularmente que nós passemos por este tipo de situações, de cenários. Houve pessoas que se juntaram daqui para a frente, há outras pessoas que não só passaram por esta retração, como aquela que aconteceu com o carry trade ali em agosto de 2024, entre outras, e portanto nós vamos passando por elas e saindo sempre com um mindset e uma metodologia mais fortes, porque percebemos que o poder da paciência do longo prazo, da relativização de fatores completamente agnósticos aos fundamentos, mas que impactam momentaneamente quer o valor do índice, quer o valor das nossas ações que temos em carteira, se forem fatores agnósticos aos fundamentos, nós, sabendo que estamos a investir em excelentes empresas, ok? E isto é sempre a base de tudo, por isso é que nos permite ter a confiança necessária para saber que podemos reforçar eventualmente ou aguardar, porque a seguir à tempestade vem a bonança. E este ano o SP500 está a ser aqui suportado por mais um ano de bons resultados empresariais, por uma economia que não entrou em recessão, não quebrou, tem crescido muito, embora os últimos dois indicadores de PIB tenham sido desvirtuados, porque antecipação de importações e depois um comparativo quarter over quarter que parte de um viés anterior, portanto são dois comparativos, eh, aqui a leitura de PIB do Q1 e do Q2 norte-americana, dando-nos aqui uma leitura um bocadinho enviesada, mas o que é certo é que também não quebrou, não se entrou aqui em recessão oficialmente, inflação controlada, agora começamos a descer as taxas de juros, né? O Fed, portanto isto tudo, o barco parece que não afundou, e o mercado tem-se vindo a animar, né, desde abril. Portanto, 11,65% aqui de retorno do SP500. Setembro contrariou a estatística. Portanto, quando olhamos aqui para o mês de setembro, a iniciar aqui e a terminar aqui, nós tivemos mais 3,53% de rentabilidade, com o mês de setembro então aqui a contornar a estatística. Contornou a estatística em que sentido? Já agosto tinha feito em anos pós-eleitorais, aqui o gráfico na barra azul mais escura, já tinha contrariado o mês de agosto, porque o SP500 teve uma rentabilidade de 1,9% quando agosto até em anos pós-eleitorais, ou seja, no ano a seguir àquele em que ocorreram as eleições, como é 2025, e as eleições foram em 2024. Em anos pós-eleitorais, agosto é um mês tradicionalmente mau. Setembro ainda pior, porque não só é um ano tradicionalmente, tipicamente mau em anos pós-eleitorais, eventualmente não tanto aqui como agosto, estatisticamente a média nem é tão mau como agosto. O que é certo é que juntava aqui praticamente, de acordo com todas as amostras desde 1950, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, e só em anos pós-eleitorais, setembro era sempre um mês de prejuízo, de retração, ok? Era sempre um mês de retração, mas este ano temos um setembro a oferecer aqui 3,5%, a acrescentar ao índice 3,5%.
acabou por contrariar a estatística, tal como agosto tinha feito. Por isso, nós vemos que, embora nós tenhamos estas referências, isto é sempre uma média. Vai sempre haver meses piores do que esta média e meses melhores. Mas serve sempre para nós nos prepararmos para a eventualidade de acontecer algo que, se calhar, não aconteceu aqui, esta tal wave down do índice, eventualmente não aconteceu aqui, onde tipicamente costuma acontecer, mas poderá acontecer, quem sabe, nos meses de outubro ou novembro. Ok? Pelo menos outubro está agora a começar a ver turbulência. Portanto, por isso mesmo, setembro aqui a contornar a estatística e até foi o quarto melhor mês do ano. Ou não. Terceiro melhor mês do ano. Tivemos aqui maio, porque também veio aqui assistiu a uma grande recuperação. Junho também, ainda vinha embalado naquela recuperação. E já depois do mercado estar recuperado e em máximos, setembro acrescenta 3,5% em cima disso, eh, mesmo muito forte. Foi mesmo o melhor mês de setembro em 15 anos. Ok? Em 15 anos, se olharmos para trás, desde aqui 2010, ok? 2010, em que setembro teve uma rentabilidade de 8,8%, né? Desde então não tínhamos visto sequer um setembro a chegar aos 3,5%. Vimos agora o melhor mês de setembro nos últimos 15 anos e o segundo melhor dos últimos 27. Portanto, 27 tínhamos que vir aqui em 1998 para, para ter aqui estes 6,2% de retorno do início. Desde então, o melhor que conseguimos foi, penso que aqui também, 2007, também bateu aqui os 3,5%, 2009 também, e agora 2025 a ficar aqui empatado com esta rentabilidade do mês de setembro. Um mês tipicamente bearish, mas que desta vez aqui está a contrariar a estatística. Se olharmos um bocadinho mais abrangentes para o terceiro trimestre, no terceiro trimestre falamos de julho, agosto e setembro, nós desde 1970, se analisarmos toda essa referência, né, e falamos aqui já de 55 anos, desde 1970, apenas 7 terceiros trimestres tiveram uma melhor performance do que aquela que nós estamos a assistir no terceiro trimestre de 2025. Isto acaba por ser muito significativo. Dizia eu, nós vimos um 2023 de retornos mais 20%. Vimos de 2024 retornos mais 20% no final do ano, do SP500. Mas em nenhum desses momentos o terceiro trimestre teve esta pujança de 7,8% de retorno. O ano passado andou aqui, não tenho bem a referência, mas já terá andado aqui 5, 6%. Aqui 2023 foi um terceiro trimestre de retração, tal como 2022. Portanto, nós temos vindo a assistir aqui até a um momentum, a um ímpeto positivo que o terceiro trimestre aqui até tem estado a ter e a ganhar nos últimos anos. Portanto, tipicamente o terceiro trimestre até costuma ser de abrandamento, desta vez não está a ser. Ficamos com esta nota, ok? De que desde abril então todo este momentum não foi perdido no terceiro trimestre, como até costuma ser um bocadinho mais habitual, sobretudo ali agosto, setembro, em anos pós-eleitorais. Tivemos mais 23 all-time highs, ou seja, máximos históricos do índice a serem feitos neste trimestre, um dos maiores trimestres em termos de contabilização de máximos históricos desde 1990. Não foram assim tantos, ok? Portanto, desde 1990 tivemos, se calhar, aqui 1, 2, 3 que são maiores ou iguais aos máximos históricos que foram feitos neste quarto. Portanto, está tudo dito, né? Em suma, temos aqui um terceiro trimestre que dá para perceber que foi muito, muito positivo. Ou seja, contrariando aqui aqueles que até queriam
continuar a investir, não é? Aproveitaram ali a retração do Liberation Day, investiram e depois isto tem sido para alguns uma grande seca, porque querem investir em Big Tech, querem investir em empresas que ofereceram descontos muito atrativos ali por ocasião de Abril e que não mais tem sido possível cheirar a, cheirar a menina, né? A bola, como se costuma dizer no futebol, mas cheirar a redondinha. Nunca mais foi possível eh, tocar nelas, nessas ações. Embora, pronto, há sempre oportunidades, mesmo no mercado, no seu todo, a subir, há sempre oportunidades em ações individuais que retraem e que não coincidem na sua performance com a do índice. Algumas ficam loucas completamente e disparam, até para patamares muito maiores do que o índice, e há outras que vão ficando para trás e introduz-se ali uma notícia, uma narrativa, uma reação do mercado emocional a um fator qualquer e elas de repente caem, como aconteceu, por exemplo, com a Mercado Livre recentemente e sobre o qual nós iremos falar um bocadinho. Bom, com isto, o que é que nós podemos também refletir? Se olharmos para toda esta estatística, e já sabem que quando eu vos mostro estatística, eh, mostro-vos sempre de acordo com a minha perspectiva, que é preparar-me para aquilo que costuma acontecer, aquilo que é o mais provável de acontecer, porque ajuda-nos a fornecer alguma orientação, ok? Tal como um navegador antigamente, ou atualmente também, vai para o mar com previsões de meteorologia, com conhecimento de como é que o mar é ali naquela zona. O que é certo é que no dia a seguir, quando ele espera chegar a um determinado local, que o mar esteja assim, assim alçado, que a corrente esteja de uma determinada forma, que chova ou que não chova, o que é certo é que o clima pode estar diferente, a corrente pode estar diferente, ok? Mas ele preparou-se para essa possibilidade, para aquilo que os navegadores anteriores foram dizendo, né, aqueles que passavam ali, foram-lhe dizendo como é que o mar era, como é que o clima era, portanto, prepara-te, vai assim. Agora, se as coisas estiverem melhores, ou forem melhores, tanto melhor. Também pode acontecer o contrário e serem bem piores que aquilo que eu estava à espera. Bom, neste caso, foram melhores, e isto mostra-nos o quê? Que temos que ter algum cuidado se damos total importância a estes dados para basear apenas e só nisto, num indicador isolado, num único gráfico, tirar conclusões de que efetivamente as coisas vão ser assim e que o mercado vai efetivamente retrair e vender até eventualmente posições, ok? Nunca façam isso. Quem tem portfólios de longo prazo está sempre numa perspectiva de acumulação, portanto, de acumular mais e mais e mais, e mesmo que o mercado retraia, vou acumular mais e não vou me desfazer agora para esperar que retraia, e se retrair eu vou voltar a entrar. Isso tem um risco muito grande, ok? Isso tem um risco muito grande, porque não sabemos se efetivamente, mesmo nos meses tipicamente mais bearish, se isso vai acontecer. Portanto, time in the market, tempo no mercado, ou seja, ser paciente, manter as posições, ok? Mesmo aguardando potenciais momentos em que o mercado possa retrair, como aquele em que nos encontramos mais tarde ou mais cedo vai retrair. Se olharmos para a média, aquela média que eu vos mostrei, e vou voltar a mostrar daqui a uns slides, de que pelo menos 3 retrações de 5% ou mais acontecem eh, num ano, pelo menos uma retração de 10% acontece no ano. Essa é a média, porque também coincide com aquele comportamento natural, quase de inspiração e inspiração que o mercado tem. Né? E expira e inspira. Expira e inspira. Expira e inspira. Portanto, o mercado não sobe nem desce em linha reta. Portanto, isto tem que acontecer. Estes momentos têm que acontecer. Nada sobe em linha reta, tudo passa por retrações, ok? E mesmo nós estando a antever um cenário em que o mercado vai maluco, quase nem retrai, não é? São retrações que quase nem se sentem às vezes. Isto até é um gráfico um bocadinho mal desenhado, mas vocês percebem a ideia. Chega a um ponto em que torna-se quase previsível que venha a acontecer uma retração. Quando digo quase, tem que ser agora, quase. Isto é quase, parece quando vamos à roleta. Saiu tantas vezes paredes seguidas que a próxima, quase certeza que tem que sair vermelho. Não é bem assim, há sempre 50% de hipótese de sair, independentemente das sequências de paredes ou de vermelhos que se façam. Mas sabendo o nosso comportamento do mercado, né, este comportamento em ondas, ok?
sabemos que mais tarde ou mais cedo também esse comportamento de ondas é influenciado pelo quê? Pelas narrativas também otimistas, que entretanto o tempo vai passando e se esfumam, e as narrativas pessimistas também acontece a mesma coisa, também se esfumam com o tempo. Nós estamos sempre à procura das novas coisas que acontecem, das novas notícias, e o que é certo é que estávamos aqui um bocadinho já reféns de que algo de positivo ou de negativo viesse para o mercado para agitar um bocadinho. Portanto, o tempo no mercado, o aguentar essas posições, vale sempre muito mais a pena do que estarmos aqui a tentar adivinhar para onde é que o mercado vai. Portanto, isto só gasta neurónios, só gasta brain cells, nas células do nosso cérebro, nossos neurónios, e faz-nos perder dinheiro. Um gráfico muito interessante, okay? Muitos de vocês eventualmente já terão visto, de que o estar investido permite-nos passar por todos os dias de mercado e estar expostos à rentabilidade positiva, para cima ou para baixo, né? À variação de preço dos ativos todos os dias, seja ela muito boa ou muito má. E vai nos permitir sempre apanhar os melhores dias que essas posições têm. Okay? Vejam aqui, um investidor que corre ao risco de andar a fazer adivinhação e vende posições porque acha que o mercado vai cair, mas calhou ter o azar de perder um dos melhores dias, neste caso aqui os 10 melhores dias de mercado, vejam a diferença aqui a 20 anos, perde metade da rentabilidade. Portanto, de alguém que está investido todos os dias, neste caso aqui o estudo é no SP500, no índice, alguém que está investido todos os dias e não corre qualquer risco de perder um dia bom ou um dia mau, porque nós nunca sabemos quando é que vai acontecer uma notícia positiva. Nós nunca sabemos quando é que o Donald Trump vai fazer um tweet a dizer comprem, comprem, porque isto afinal podem comprar que está tudo tranquilo, tudo seguro. E de repente dispara tudo como aconteceu em abril. Ok? Nós nunca sabemos quando é que isso vai acontecer. E portanto, basta perder-se 10 dos melhores dias e, e metade da rentabilidade vai-se. E aqui 7 dos 10 melhores dias acontecem em bear markets. Okay? Quando o mercado já levou muita pancada, de repente é quando os movimentos, às vezes de subida, de recuperação, são mais expressivos. Porquê? E isto também acontece em ações. Quando se está à espera que uma ação afinal não é durada, realmente perdeu fundamentos, dizem os profetas da desgraça, e o mercado começa a descartá-la em detrimento de outras ações mais brilhantes, basta que de repente, afinal, haja luz ao fundo do túnel, ou a ação afinal é brilhante também, que o mercado corre outra vez a expor-se. E os movimentos de preço são muitas vezes mais significativos quando a ação ainda tem muito que recuperar e ela recupera eventualmente com movimentos de preço rápidos, com percentagens, com variações percentuais maiores, do que depois quando já recuperou tudo e está a fazer paulatinamente outra vez o seu caminho de subida. Portanto, fica aqui também esta nota de tempo no mercado. Vimos aqui alguns exemplos. Olha, reparem, a Alphabet aqui no dia 2 de setembro, uma ação que vinha paulatinamente recuperando destes preços completamente ridículos de tão bons, e fomos falando muitas vezes aqui disso, né? Alguns compraram e foram comprando, foi fazendo paulatinamente o seu caminho, né? À medida que se percebeu que o ChatGPT afinal não destruiu a Alphabet, a Google, até que de repente há uma notícia, neste caso foi o tribunal, né, que não obrigou a Google a vender o Chrome e a ação salta 9%. Okay? Aqui, neste caso, tivemos a Alibaba também num dia 12,9%. Outros exemplos. E a Alibaba, atenção, vejam bem, o marasmo em que ela se encontrava aqui nos últimos 6 meses, até que há um dia dispara e vem por aí fora. Outros exemplos, para quem tem a AMD, também parabéns, porque de repente assistiram aqui a uma rápida subida de preço, 23% num dia. Depois a Oracle também 35% num dia. E são alguns dos exemplos, não é?
sobretudo quando nós acreditamos nestas posições, quando acreditamos nas posições, e são posições para longo prazo, é muito arriscado nós vendermos e correndo o risco de perder estes timings. Vejam bem alguém que investe na AMD e está à espera, se calhar, que ela caia ainda mais e de repente, e por isso não estava exposto e de repente ela só 23%. Nunca mais. Claro que nunca mais é sempre uma força de expressão, não é? Porque o mercado pode dar muitas voltas, mas percebem aqui a ideia, não é? Depois já há esse, esse arrependimento quase de não ter tido a exposição. Bom, chegados aqui, o SP500 faz então esta vela na sexta-feira superior a 2%, não é? De uma vela que significa retração do preço. Vamos ver se o índice retrai aqui até à média móvel simples de 50 dias, ok? Esta média móvel azul. Mas desengane-se quem pensa que nós vamos já entrar em bear market, que o mercado vai cair todo como caiu em abril, porque nós ainda não temos esses sinais. Okay? Nós não temos esses sinais, nós temos apenas e só uma retração que, se formos a ver bem, ainda não é uma retração que, desde o máximo que aqui foi feito, ainda não retraiu 5%. Okay? Isto retraiu mais ou menos 3 ponto qualquer coisa por cento. Se somarmos aqui o gap, né, o diferencial do máximo histórico para o preço de fecho, não é? 3% sensivelmente. Portanto, nós ainda não estamos aqui com grandes sinais de que esta retração vai ser muito agressiva. Agora, penso que, dada a novela que nós já vamos ver que foi iniciada a seguir, que não é uma coisa que também se resolve do dia para a noite, hum, poderá haver aqui uma turbulência que ajude o mercado a retrair. No entanto, continuamos com tendência ascendente, índice em tendência ascendente, portanto, média móvel simples de 50 dias bem acima da de 150, ambas a curvar para cima, o preço continua a fazer topos mais altos, fundos mais altos, enquanto assim a corrente do Rio continua perfeitamente ascendente. Em termos dos índices, não há aqui nada de muito novo, ok? Não há aqui nada de... Ui, não há aqui nada de muito novo. O índice chinês, o Hang Seng, é o melhor performer deste ano, muito por força também de ter sido um índice muito batido, né? Estava muito lá em baixo nos últimos anos, né? Deu aqui um grande underperformance nos últimos anos. É normal que esta recuperação também tenha permitido aqui obter um retorno maior, né, do que o SP500, do que o Nasdaq, do que o Eurostock 50. O Nasdaq, que mais uma vez, né, até começou ali um bocadito, nota-se perfeitamente que as tecnológicas são as posições que empurram o índice, mas também são um bocadinho mais voláteis. Vejam aqui como na altura de abril o Nasdaq até vem abaixo do gráfico de velas, né, que é o SP500, posições ligeiramente, né, mais voláteis, só que depois quando o índice sobe, o Nasdaq, esta linha roxa, vem para cima do gráfico de velas, com as tecnológicas que estão aqui maioritariamente concentradas a mostrarem que conseguem dar alta performance ao mercado no seu todo, ao SP500, que tem empresas de outros setores. Eurostock 50, aqui a linha amarela, até está a dar alta performance, ou seja, as ações europeias até estão a comportar-se melhor até agora do que o SP500, né, as 500 maiores americanas, e o Dow Jones sempre aquele elefante muito grande que mesmo para baixo ou para cima ele acaba por ser sempre o menos volátil, nem sobe tanto como os outros, mas também quando é para descer também não desce tanto. Um índice muito maturado aqui, o Dow Jones Industrial Average. É assim que nós estamos à entrada para outubro, okay? Com todos estes índices a darem retorno, continua a ser um ano positivo para as bolsas. Não se pode dizer o contrário. Depois de ali até abril, maio, vá andarmos aqui a falar de um ano mau, que é certo é que as coisas melhoraram bastante. É assim que nós chegamos a outubro e, como dizia Mark Twain, outubro, isto é um mês
peculiarmente perigoso para especular em ações, dizia ele. Os outros são julho, janeiro, setembro, abril, novembro, maio, março, junho, dezembro, agosto e fevereiro. Ou seja, todos os outros são meses perigosos para especular. Por isso, isto vai um bocadinho ao encontro do gráfico que vimos em cima, não é? E vou-vos mostrar aqui mais alguma estatística para percebermos o que é que nós podemos esperar então de- do que resta até ao final do ano. Temos o mês de outubro, novembro e dezembro, né? Este é o último trimestre do ano. Outubro, novembro, dezembro. Eh, Relativamente a outubro, né, que inaugura o último trimestre, é muito curioso o facto de, em 2023 e 2024, né, em que o SP500 até teve um retorno superior a 20%, o outubro foi negativo. Está aqui. No entanto, se olharmos aqui para outra estatística que vale o que vale, né, 3 anos seguidos de outubro a vermelho, teríamos que recuar aqui a 1976, 1980, para vermos 3 meses seguidos ou mais de outubro negativo. No entanto, não deixa de ser aqui muito peculiar. Eu agora até vou progredir para o próximo gráfico. Isto é só para vermos aqui que há quem diga que não há duas sem três, mas é difícil haver uma terceira aqui, o outubro, 3 anos seguidos. Mas vale o que vale, não é? Se agora esta narrativa de trade war adensar, provavelmente é o que vai acontecer. Hum, Se olharmos para a estatística, novamente, para este gráfico, muito interessante, vemos que até um mês positivo, independentemente de todas as amostras temporais, ok? Mês positivo, e em anos pós-eleitorais, como aquele em que nos encontramos, também é. Mas há aqui outra estatística que também acho curiosa, que quando o SP500 tem um retorno superior a 10% nos primeiros 9 meses do ano, desde 1950 até ao presente, ok? Estamos a falar de 3 trimestres, os primeiros 3 trimestres do ano, rentabilidade superior a 10%. Em 2025, temos o quê? 13,7%. Quando terminou o mês de setembro, era assim que estávamos. 13,7% de rentabilidade. É curioso porque o mês de outubro, nestas circunstâncias em que temos um ano muito positivo, é de que, em média, até o mês de outubro seja de retração, seja negativo. Apenas em 50% das vezes é que o índice está acima do que aquilo que estava quando o mês de outubro começou. Portanto, isto é mesmo um virar de moeda, é 50-50, sendo que se olharmos aqui à média das rentabilidades registadas pelo mês de outubro em todas as circunstâncias em que nos primeiros 9 meses do ano tivemos mais de 10% de rentabilidade, pronto, já pende para o lado negativo da balança. No entanto, pronto, e aqui dá-me aqui algum gás para eu continuar otimista e positivo face também àquilo que é a corrente do Rio. A corrente do Rio, a tendência é ascendente, como vimos, e a análise técnica é muito útil para nos ajudar a sentir o pulso ao mercado, a sentir a tendência, a avaliar possíveis zonas de suporte, onde o mercado poderá retrair, até onde é que poderá retrair antes de eventualmente continuar o bull market, etc. E sentir o pulso para onde é que a corrente do Rio está a correr. Uh, e este tipo de estatística ajuda-me também a corroborar um bocadinho algum otimismo que tenho, embora seja estatística. Que é o quê? Nós precisamos de uma retração para que isto não fique ainda mais em território de valuations esticadas, mais em possível, entre aspas, bolha do que aquilo que poderá estar. Precisamos de uma retração saudável, ok? Até para podermos investir alguma coisinha, né? Senão isto fica tudo tão caro que não dá para, para voltar a acumular. E essa retração poderá perfeitamente acontecer em outubro, porque quando assim é, quando eventualmente temos os primeiros 9 meses do ano a dar mais de 10% de rentabilidade, se calhar, aqui até são os anos em que um mês de setembro, eventualmente bearish, até nem é, ok? Ou não é tanto,
isso ajuda a que se chegue ali ao final do setembro e as coisas estejam com rentabilidades muito, muito interessantes, portanto, acima de 10%. O outubro poderá trazer aqui algum descanso, mas olhem para o último trimestre. Como é que depois, em novembro e dezembro, as coisas progridem? Quando temos 10% de rentabilidade nos primeiros 3 trimestres do ano, por norma, o último trimestre consegue devolver em média mais 4,3% de retorno. Mais 4,3% em média de retorno no final do último trimestre. Percentagem das vezes em que chegamos a dezembro com um índice mais alto que aquele em que estava? 83,3%. Além disso, o último trimestre é tipicamente o melhor trimestre do ano. Desde 1950 até 2024, segundo esta estatística do Carson, em 80% das vezes, o último trimestre do ano conseguiu acrescentar a rentabilidade. Foi positivo. Acrescentou rentabilidade ao SP500. Em média, 4,2%. Ok? Em média, 4,2%. Então vejam, se aqui... Ui, quero apagar e não quero... Quero apagar e não quero escrever por cima. Se eu aqui termino o terceiro trimestre com 13,7% de retorno, se acrescentarmos em média os 4,2%, eu posso ter 17,9%. Isto é uma conta, né? Em função de médias, ok? Em função de médias. O único dado que temos como certo é os 3,7% com que concluímos o terceiro trimestre de 2025, em termos de rentabilidade. Mas mesmo que o mês de outubro nos traga imprevisibilidade e uma retração, não é motivo para nós entrarmos aqui, isto agora, vou andar aqui mais não sei quanto tempo a marinar. Calma, ok? Calma, porque temos a estatística do nosso lado que nos diz que, possivelmente, as retrações que venham a aparecer sejam umas retrações saudáveis durante um bull market, ok? E depois haja muito gás para, no final do ano, até acabarmos num tom, numa nota positiva. Portanto, isto vale o que vale, mas é também para contextualizar, para ajudar a preparar, para que nenhum dos raciocínios que possamos às vezes fazer vá para um extremo, quando é preciso às vezes calibrar e ver o copo meio cheio. O último trimestre tende a ser sólido aqui em anos pós-eleitorais. Este gráfico é muito interessante também. Porquê? Porque ele é quase a anatomia dos anos pós-eleitorais. Os anos pós-eleitorais. A anatomia de um ciclo presidencial. Ok? A anatomia de um ciclo presidencial. Porquê? Porque o ciclo presidencial dura 4 anos, então eles decompuseram isto por o Q1 do ano 1, Q2 do ano 1, Q3 do ano 1, Q4 do ano 1 e por aí fora, né? Todos os, portanto, 4 vezes 4, 16, certo? Não estou, 4, 8, exatamente. Todos os 16 trimestres, né, que compõem estes 4 anos de ciclo presidencial, e depois analisam qual foi aqui, em média, quais são os trimestres mais fortes. Ok? E, por acaso, o Q4, o último trimestre do primeiro ano, 77,8% das vezes é positivo, que é uma estatística, uma taxa bastante elevada. 3,8% de rentabilidade média, também não é nada mal, até acaba por ser, se formos a ver aqui, olha, melhor só este, este, este e este. Portanto, acaba por ser o quinto melhor trimestre em 16. Ok? Não sei quem é que já estará a olhar para aqui, não sei se alguns de vocês já estarão a olhar para aqui. Ui, estamos tramados. Não sei. Aqui não se está... onde é que estão as barras? Aqui não vejo nada, está tudo muito, muito parco. Um, Isto vai ser interessante ver como é que nós fechamos o ano 2025 para perceber, né? Eu gosto de partir de uma estatística e perceber se existe narrativa que encaixe nesta estatística ou não. Portanto, vai ser preciso nós vermos como é que o ano acaba, porque esta estatística também mete um bocado de receio.
Depois podemos até poder tentar fazer esta análise, né? Tentar perceber porque é que no segundo ano do ciclo presidencial, no segundo ano de mandato, o stock market registra aqui uma turbulência maior, mas que depois, no último trimestre, as coisas acabam por. A malta esquece, ou há aqui alguma análise que ainda não sei, que ainda não conheço. A malta esquece tudo no último trimestre e bora lá empurrar o mercado 6,6% em média. Aqui. Bom, no entanto, voltando para aquilo que nos interessa, que é a realidade mais próxima, portanto, o último trimestre do primeiro ano presidencial costuma ser positivo. Aqui num artigo também do Carson, eles dizem o seguinte, muito parecido com aquilo que eu vos falei, que é, enquanto permanecemos bullish, ok, mesmo nós estamos surpreendidos pela força do mercado que tem sido vista nos últimos meses. Portanto, surpresas acontecem, mesmo que sejam surpresas para cima, ou seja, pode estar à espera que o mercado suba, que uma ação suba, mas num bull market, às vezes até tens surpresas em que vês os preços irem mais acima do que aquilo que tu estavas à espera. Portanto, surpresas acontecem mesmo para cima e como temos visto, e como temos dito ao longo de algum tempo já, isto é um bull market. Também não há novidade aí, já sabemos que estamos num bull market aqui na comunidade há muito tempo. Pela análise de médios móveis, já sabemos que vimos a reversão de tendência descendente para ascendente já há muito tempo e estamos num bull market efetivamente, com a economia a crescer, com os lucros empresariais a crescerem, o índice a fazer topos mais altos, fundos mais baixos. Dizem eles a seguir, esperamos ver mais ganhos no último trimestre de 2025, mas depois de 5 meses seguidos, né, a andar para cima, ou seja, 5 meses seguidos positivos do índice, as hipóteses, as probabilidades para uma pausa pequena em outubro são muito elevadas, no entender deles. Por isso, esperamos alguma fraqueza, mas que é capaz de ser rapidamente contida, okay? E possivelmente ser encarada como uma oportunidade antes de um final de ano a voltar a puxar as ações para cima, novamente, como vimos aquela estatística que eles próprios apresentam, não é? Mesmo que o outubro vacile, temos aqui uma estatística favorável de novembro e dezembro para terminar o ano em crescente. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.